Encontre uma posição confortável. Respire profundamente, inspirando e expirando. E abra seu coração. Respira. A vida não é sobre o que você faz, é sobre como você está enquanto faz isso. Não é sobre onde você está, é sobre como você está em cada momento. Não é sobre o que você tem, é sobre como você se sente com o que você tem. Não é sobre quanto você tem, é sobre quanto você tem ajudado e retribuído ao universo. A vida não é sobre o que os outros pensam de você, é sobre o que você pensa de si mesmo. Não é sobre quantas curtidas você recebeu, é sobre você se amar e se curtir de verdade. Não é sobre o que os outros acham de você, é sobre a certeza que você tem a respeito de si mesmo. Não é sobre se comparar com o palco dos outros, é sobre você se comprometer com hoje, amanhã e depois nos seus bastidores e criar você o seu próprio palco. A vida não é sobre impor à força suas próprias vontades, é sobre dar o exemplo e, com isso, ajudar e respeitar os desejos e vontades dos outros. Não é sobre ignorar o sofrimento dos outros, é sobre saber que a melhor forma de ajudar é estando mais forte que o sofrimento. Não é sobre ser o melhor, é sobre se amar de verdade. Não é sobre querer ser como outra pessoa, é sobre se inspirar e se motivar com o exemplo dela. A vida não é sobre querer ter tudo ao mesmo tempo, é sobre querer sentir o maior tempo possível todo o amor, gratidão e felicidade. Não é sobre agradecer só quando as coisas dão certo. É sobre sentir gratidão e confiar que as coisas já estão dando certo. Não é sobre a vida que um dia vai terminar. É sobre uma nova vida que começa a cada dia que você acorda de manhã. A vida não é sobre baixar a cabeça e limitar o mundo à sua tela de celular. É sobre erguer os seus olhos e enxergar o mundo infinito que está implorando para que você veja. Não é sobre querer ter as pessoas ao seu lado. É sobre você ser uma pessoa tão incrível que as pessoas vão querer estar ao seu lado. Não é sobre quantas metas você bateu nesta semana. É sobre quanto você aprendeu, evoluiu, ajudou e contribuiu. Não é sobre a perfeição das fotos do Instagram. É sobre a beleza perfeita que existe dentro do seu coração. A vida não é sobre quantas pessoas seguem você. É sobre você seguir a voz interior da sua própria alma. Não é sobre se as outras pessoas mentem ou não. É sobre você encontrar a sua verdade e respeitá-la sempre.
Não é sobre seguir as coisas para ontem. É sobre saber que tudo na vida é hoje, amanhã e depois. Não é sobre reclamar. É sobre reconhecer os desafios e agradecer o aprendizado que eles representam. Não é só sobre ganhar mais. É sobre servir mais, ajudar mais. Não é sobre a culpa ser dos outros. É sobre você assumir a autorresponsabilidade pela sua própria vida. Não é só sobre você. É sobre reconhecer que você é o todo, que você é os braços e as pernas de Deus, universo, energia. Não é sobre os hashtags ou mensagem de WhatsApp. É sobre pessoas, abraços e experiências. Não é sobre só você falar. É sobre você escutar e ajudar o próximo. Não é sobre você acusar ou criticar. É sobre você perdoar de verdade e seguir em frente, por mais difícil que isso possa parecer. Não é sobre prender os outros. É sobre soltar e deixar que cada um siga o seu próprio caminho, ao seu lado ou não. Não é sobre ignorar os medos. É sobre reconhecê-los e encontrar maneiras de superá-los. Não é só sobre falta de tempo para você. É sobre uma questão de prioridades com você mesmo. Não é só sobre fazer as coisas que você gosta, mas também sobre não fazer somente a vontade dos outros. Não é sobre como está a realidade do mundo lá fora. É sobre como você está e como está a sua realidade interior. A vida é sobre reconhecer duas coisas muito importantes e valiosas. A primeira, não renovável, e, portanto, não tem como você ter mais dela: o tempo. A segunda é o que não volta mais, que são as experiências que você viveu. A vida é sobre valorizar e reconhecer o quanto são raros, preciosos e valiosos o tempo e as experiências. A vida é sobre viver o momento presente, reconhecendo o aqui e o agora. Porque se você não fizer isto neste momento, então quando o fará? Se não agora, então quando? Se você deixar todos esses itens não dominarem a sua vida, terá acontecido aquilo que o amado professor Hermógenes fala no poema C. Terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Reflita sobre isto nos próximos 3 minutos. Mantenha-se com o olho fechado, focando na sua respiração.